Naquela manhã gelada de novembro, Keisha apertava forte a alça da mochila desbotada enquanto olhava para o portão dourado da renomada North Valley Ballet School. Seus dedos estavam vermelhos de frio, mas seu coração tremia por outro motivo. Ali dentro, o mundo era feito de brilho, perfeição e distância. Poucos sabiam, mas naquele lugar onde meninas treinavam passos de balé como se fossem princesas, entraria uma criança que vinha de uma realidade bem diferente. Apenas 10 anos de idade, mas com uma maturidade que a vida lhe impôs cedo. Keisha cresceu no Brooklyn, em um pequeno apartamento de 2 cômodos que dividia com a mãe, Dona Alana, uma mulher batalhadora que vivia de faxinas para sustentar a filha sozinha desde que o pai sumiu do mapa. A bolsa integral para estudar balé na North Valley parecia um milagre, algo que ela nunca ousara imaginar, mas que agora estava prestes a viver, ou sobreviver. Ao passar pela portaria, tudo parecia outro universo. As paredes eram brancas e limpas como papel novo. As escadas polidas refletiam o sol da manhã. Lá dentro, meninas com coque impecável e uniformes cintilantes se moviam graciosamente, como se tivessem saído de um filme. Keisha, com seu coque mal feito, uniforme herdado de doação e um tênis manchado na ponta, parecia uma peça fora do quebra-cabeça. As vozes eram sussurradas, as risadas calculadas. Ela caminhou até a sala principal, onde ocorreria a primeira aula. Os olhos da professora Madison se voltaram para Keisha como se tivessem encontrado algo fora de lugar. Um breve silêncio se instalou. Depois, a mulher sorriu. Mas não foi um sorriso de acolhimento. Foi um sorriso treinado, frio, que mais parecia um selo de advertência. "Nome?" perguntou Madison sem sequer se aproximar. Keisha Brown", respondeu a menina com a voz pequena, mas firme. "Ah, sim, a bolsista", disse Madison, sem disfarçar o tom de indiferença. As outras meninas cochichavam. Uma delas, de olhos claros e postura arrogante, virou-se para outra e sussurrou: "Aposto que ela nem sabe o que é uma pirueta." Keisha ouviu. Fingiu que não. Ela apenas sorriu discretamente e caminhou para o fundo da sala, onde ficou em silêncio enquanto as meninas se alongavam no centro com a confiança de quem sempre pertenceu àquele lugar. A primeira aula foi um choque, não pela dificuldade dos movimentos. Nisso, Keisha se sentia em casa, mas pela maneira como a professora a tratava. Nunca fazia correções, nunca a elogiava, nunca sequer dizia seu nome, e sempre colocava Keisha nos cantos da sala, longe do espelho principal. Mesmo assim, ela dançava, e quando dançava, havia algo diferente, algo vivo. Era como se seus pés tivessem nascido para aquilo. Nos dias seguintes, a rotina se repetia. Madison insistia em ignorá-la, enquanto favorecia as meninas de famílias influentes. Keisha percebia, mas nunca reclamava. Voltava para casa todos os dias, no metrô, com os joelhos doendo e os olhos cansados. Ainda assim, praticava em casa, imitando os movimentos diante do espelho trincado do corredor, enquanto a mãe fazia sopa na cozinha. Dona Alana não entendia muito de dança, mas sabia reconhecer esforço. E todas as noites, depois de um longo dia limpando banheiros e escritórios de gente rica, ela sentava no sofá, tirava os sapatos e dizia: "Dança para mim, filha, me mostra como foi hoje." E Keisha dançava, com a alma, com fome, com esperança. Na escola, porém, as coisas só ficavam mais difíceis. Certa tarde, a professora Madison interrompeu a aula para fazer uma demonstração. "Savannah, venha ao centro, por favor. E você também, Elise. Mostrem para as colegas o grande GT." As 2 meninas loiras tomaram o centro da sala e executaram o salto com técnica impecável. Madison sorriu e aplaudiu com entusiasmo. "Vejam, meninas, é assim que se dança com classe." Keisha se encolheu. Ela sabia fazer aquele salto.
Havia treinado tantas vezes, mas a professora nunca lhe dava a chance. E quando tentava no fundo da sala, Madison fingia não ver. Na saída, Keisha foi ao vestiário pegar sua mochila e escutou vozes vindas do corredor. Aquela ali é só caridade, Savannah, disse Madison. A diretoria quer parecer inclusiva, sabe? Mas ela não vai durar muito. Keisha ficou imóvel atrás da porta. Aquilo doeu mais do que qualquer coisa dita pelas outras alunas. Era ali, naquele comentário seco, que ela percebeu. Madison não queria que ela crescesse, queria que ela desistisse. Mas Keisha não era de desistir. Naquela noite, ao chegar em casa, sua mãe percebeu seus olhos marejados. Alguém te machucou, filha? Não, mãe. Então por que está com esse olhar? Keisha hesitou, depois respirou fundo e respondeu, porque hoje eu percebi que lá dentro ninguém quer que eu vença. Dona Alana se aproximou, segurou as mãos da filha e falou com firmeza. Então vença por você, vence por mim, mas principalmente vence por todas as meninas que ainda vão ouvir que não pertencem a certos lugares. Keisha não respondeu, apenas assentiu com a cabeça e foi para o quarto treinar. Naquela noite, dançou até seus pés arderem. Mas havia algo diferente em seu olhar, uma faísca de quem não aceitaria ser invisível. E mesmo que não soubesse ainda, o destino começava a escrever um capítulo que ninguém naquele teatro jamais esqueceria. A segunda semana, na North Valley Ballet School, começou com neve fina, cobrindo os degraus da entrada. A cidade parecia silenciosa naquela manhã, como se soubesse que por trás daqueles portões luxuosos, uma menina de 10 anos lutava diariamente para ser vista, ouvida, respeitada. Keisha chegou cedo, como sempre. Preferia ter tempo para se trocar antes que as outras meninas lotassem o vestiário com risadas abafadas e perfumes caros. Sentava-se no canto, colocava com cuidado seu uniforme já desgastado e observava os detalhes. As outras alunas tinham mochilas de marcas caras, fones de ouvido modernos, garrafinhas personalizadas. Ela tinha apenas sua mochila simples com um chaveiro de pelúcia surrado, presente da mãe. No espelho do vestiário, olhava seu coque mal feito. Fazia o melhor que podia, mas sem os fixadores, sem gel, sem ajuda. O cabelo crespo escapava, desobedecia às regras invisíveis daquela escola. Um grupo de meninas entrou rindo alto. Savannah, a aluna preferida da professora Madison, lançou um olhar rápido para Keisha e logo cochichou algo no ouvido da colega Elise. As duas riram discretamente e seguiram como se ela fosse um detalhe do ambiente. Invisível, porém incômodo. Na sala de aula, a rotina era quase sempre a mesma. Madison fazia a chamada e ignorava Keisha, ou então a mencionava de forma seca, sempre por último. Brown? Está presente? Era a única cujo sobrenome substituía o primeiro nome, como se chamá-la Keisha fosse pessoal demais. A distribuição dos lugares também obedecia a uma lógica invisível. As meninas mais favorecidas dançavam no centro, onde os espelhos refletiam seus movimentos perfeitos. Keisha era sempre colocada no fundo. E mesmo ali, ela se esforçava. Replicava cada passo, cada gesto, com a atenção e a dedicação de quem carrega um sonho. Mas Madison raramente a corrigia. Quando fazia, era em tom seco, quase ríspido. Braço muito alto. Está tentando voar? Não dobre tanto o joelho. Isso não é dança de rua. Algumas meninas riam. Keisha apenas baixava o olhar e continuava. Certa tarde, durante um exercício de equilíbrio na barra, Keisha perdeu o apoio por um segundo e tropeçou. Foi o suficiente para Savannah comentar. Devia ter trazido cola no pé. As risadas foram abafadas, mas Madison ouviu. E não disse nada. Keisha sentiu o rosto queimar, mas não respondeu. Engoliu aquilo como tantas outras coisas que já aprendera a calar. Sabia que para vencer ali, precisaria de mais que passos perfeitos, precisaria de uma força que nenhuma aula de balé ensinava. Ao final da aula, enquanto as meninas saíam em grupos,
Combinando sorvetes e visitas a cafés com os pais, Keisha ficou na sala por mais alguns minutos, fingindo arrumar a mochila. Estava cansada, não do balé, mas da solidão. Foi então que uma voz suave falou: "Você dança bem." Keisha se virou, surpresa. Era Clara, uma das poucas meninas que não participava dos cochichos nem das risadas maldosas. Ela era nova também, mas vinda de outra cidade. A diferença é que seus pais eram médicos renomados, e Clara parecia sempre nervosa por não estar à altura da perfeição exigida ali. "Obrigada", respondeu Keisha desconfiada. Clara se aproximou. "Eu te vi no exercício de giro ontem. Você girou 3 vezes, sem sair do lugar." Keisha sorriu. Pela primeira vez ali dentro, um elogio sincero. "Eu treino em casa, no chão da sala, quando a cadeira da minha mãe não está no meio", respondeu com um tom leve. Clara deu um sorriso tímido. "Se quiser, a gente pode treinar juntas um dia." Keisha não sabia se aquilo era real, mas bastou para iluminar o resto do dia. Não tinha uma amiga ainda, mas talvez tivesse uma chance. Na semana seguinte, as provocações não pararam, mas algo mudou. Keisha começou a olhar menos para os cantos e mais para o espelho. A cada movimento, lembrava da promessa que fez a mãe, venceria, por ela, por si, por tantas outras meninas como ela. No entanto, a professora Madison parecia ainda mais fria. Quando Keisha acertava uma sequência com precisão, Madison mudava de assunto ou elogiava outra aluna. Quando errava, um movimento simples, a crítica era pública. "Se não consegue fazer isso, talvez não esteja pronta para essa turma." Era cruel, mas Keisha resistia. Por dentro, sentia o corpo cansar, a mente duvidar, mas nunca permitia que seus olhos mostrassem dor. Até que um dia, ao final de uma aula, Madison chamou Savannah e Elise para uma conversa reservada. Keisha passava por perto e ouviu apenas uma frase: "O espetáculo será seletivo. Só teremos quem representa o padrão da escola." A frase ficou martelando em sua cabeça. Ela sabia o que isso queria dizer. Ali, naquele momento, Keisha entendeu. Madison não apenas a ignorava, ela planejava silenciá-la de vez. Mas havia algo que Madison não entendia. Keisha não estava ali apenas por talento. Ela estava ali por causa de uma fome que não se matava com aplausos, mas com justiça. Nos dias que se seguiram, o inverno parecia se intensificar. As manhãs ficavam mais frias, o céu mais cinzento. Mas nada disso diminuía o fogo que crescia dentro de Keisha. Ela sabia que não teria aliados na escola, nem aplausos fáceis, mas havia algo que ninguém poderia tirar dela: sua entrega. Todos os dias, ao sair da North Valley Ballet School, Keisha pegava 2 ônibus e um metrô até seu bairro. O trajeto era longo e muitas vezes fazia o caminho com fome. Não havia lanche gourmet na mochila como as outras alunas. Às vezes, só um pão, amassado com pasta de amendoim. Mas nem isso a detinha. Chegava em casa, colocava os livros escolares na mesa da cozinha e, depois de um banho quente, transformava a sala apertada em estúdio. A mesa era empurrada para o canto, as cadeiras empilhadas. O tapete era enrolado. O chão frio e irregular da sala se tornava seu palco, e o espelho antigo pendurado na parede, trincado em um dos cantos, era seu aliado mais fiel. Ali, longe dos olhares tortos e do desprezo, velado, Keisha era livre. Sem a pressão de Madison, ela experimentava movimentos, corrigia os próprios erros, revia mentalmente os passos dados em aula. Assistia vídeos no celular velho da mãe, gravações tremidas de bailarinas negras que venceram o sistema, como Misty Copeland. Ela repetia os movimentos até a respiração falhar, até as pernas doerem, até a alma se sentir viva. Muitas noites, Dona Alana chegava tarde do trabalho e a encontrava dançando sozinha. Encostava na porta e observava, com os olhos marejados, aquela menina que transformava cada passo em resistência. "Você vai longe, filha", dizia sempre,
Mas não esquece, o mundo vai tentar te calar. Então dança mais alto do que eles conseguem ignorar. Essas palavras ecoavam em Keisha durante os treinos. Ela sabia que não tinha a formação das outras meninas, nem a estrutura, mas sabia sentir a música, sabia se conectar com cada batida, cada silêncio. Sabia transformar dor em movimento. Na escola, porém, sua evolução parecia incomodar. Madison começou a forçá-la mais. Às vezes, a chamava de propósito para demonstrações humilhantes. Brown, venha mostrar o plié. Keisha obedecia. Executava os movimentos com precisão, mas nunca era suficiente. Forçado, sem leveza. Você dança como quem carrega peso. E talvez carregasse mesmo. O peso da exclusão, do medo, da dúvida, mas também o peso de um legado. O da mãe, da avó, das mulheres que vieram antes e não tiveram nem chance de pisar em um palco. Na semana seguinte, a Pittsburgh Escola anunciou oficialmente que o espetáculo de inverno estava confirmado. Seria no The Astoria Grand Theatre, um dos palcos mais tradicionais de Nova York. A notícia percorreu os corredores como um raio. As meninas ficaram eufóricas. Comentavam sobre figurinos, maquiagens, os fotógrafos que estariam presentes. Era o evento do ano. Keisha ouviu em silêncio. A audição para o espetáculo ocorreria dali a 2 semanas. A professora Madison passou a treinar o grupo com ainda mais rigor. Mas, com Keisha, o tom era diferente. Ao invés de treinar com o grupo principal, ela foi colocada com as substitutas. Apenas uma formalidade, disse Madison, quando Keisha questionou. Clara tentou confortá-la. Você tem talento de sobra. Isso é só um jogo. Mas Keisha já havia entendido as regras. Ali, o talento era o último critério. O que mais pesava era a aparência, contato, padrão. No entanto, ela não desistiu. Naquela noite, ao chegar em casa, Keisha pegou 2 cadeiras da cozinha e simulou o palco do Astoria no pequeno corredor. Dançou por horas, imaginando a plateia, as luzes, os aplausos. Cada passo era uma recusa à exclusão. Cada giro, uma resposta às humilhações. Dona Alana apareceu na porta e observou em silêncio. Isso vai doer, filha. Vão te ferir, sim. Mas sabe o que dói mais do que tentar? Se calar quando se sabe que pode brilhar. Keisha assentiu. Não queria apenas dançar. Queria deixar uma marca. No fim daquela semana, a diretoria da escola anunciou que apenas as 12 melhores alunas fariam parte do espetáculo. Keisha sabia que não estava na lista de favoritas de Madison, mas também sabia que tinha feito tudo certo, que entre todas era uma das que mais evoluíra. Faltavam apenas 4 dias para a audição, e ela estava pronta para dar tudo de si, mesmo que ninguém ali quisesse vê-la brilhar. Na manhã de segunda-feira, um cartaz foi afixado na entrada do estúdio principal. Espetáculo anual de inverno. Apresentação única no Astoria Grand Theatre. As letras douradas cintilavam sob a luz, e os olhares das meninas brilharam com a mesma intensidade. Savannah foi a primeira a ler em voz alta, como se quisesse que todos ouvissem de sua boca. Vai ser no Astoria. Meu pai conhece o diretor do teatro. Eles vão reservar os camarotes para nossa família. Elise sorriu e já começou a listar possíveis temas de figurino. Outras meninas celebravam ao redor, comentando como seria mágico se apresentar ali, um lugar onde só as melhores companhias de balé se apresentavam. Keisha se aproximou devagar. Não tinha certeza se podia se permitir sonhar, mas ali, diante daquele cartaz, sentiu algo, dentro de si, acordar com força. Ela queria estar naquele palco. No salão principal, a professora Madison entrou com postura firme e olhos atentos. Estava elegante como sempre, cabelos presos, voz controlada. Pigarreou antes de falar. Meninas, esse espetáculo não será apenas uma apresentação comum. O Astoria exige excelência. O nome da nossa escola estará em destaque. E só as 12 bailarinas que melhor representarem nossos valores estarão lá.
Algumas meninas trocaram olhares e sorrisos. Keisha, no fundo da sala, respirou fundo. Já sabia onde aquilo ia dar. A audição será nesta sexta-feira. Todas serão avaliadas, completou Madison. Pontualidade, técnica, postura e aparência de palco. A última palavra ecoou com significado duplo. Aparência de palco. O recado estava dado, mesmo que de forma indireta. Quem não se encaixasse no padrão estético da escola já sabia. Durante o treino daquela semana, Madison intensificou os ensaios. As meninas favoritas foram chamadas para aulas individuais. Savannah, Elise e outras 3 garotas começaram a ensaiar uma coreografia exclusiva, mesmo antes da audição oficial. Keisha treinava sozinha nos intervalos, usando o tempo livre para repetir passos no canto da sala. Não tinha professor particular, nem figurino novo, mas compensava com precisão, controle e entrega. Clara, discretamente, se aproximava para treinar com ela de vez em quando. "Você vai conseguir", dizia em voz baixa. "Eu sei", mas Keisha estava apreensiva, não por duvidar de si, mas por saber que naquela escola competência nunca vinha antes de conveniência. Na quinta-feira, véspera da audição, Madison fez uma reunião especial com as mães das alunas. Dona Lana não conseguiu comparecer. Estava trabalhando em um turno extra limpando um consultório. Quando Keisha comentou, a professora respondeu com um leve levantar de sobrancelha. "Entendo. Compromissos mais importantes, claro." Keisha abaixou a cabeça. Mais uma vez, a sutileza do desprezo. Não precisavam gritar, bastava o tom. Na sexta, o clima era tenso. As meninas chegaram, mais cedo maquiadas, com os coques impecáveis e roupas novas de ensaio. Keisha entrou discretamente com sua mochila velha e o uniforme que havia lavado à mão na noite anterior. Na hora da audição, cada uma teve 90 segundos para dançar sozinha. Madison assistia de braços cruzados ao lado de 2 outras juradas da escola. Savannah foi a penúltima. Executou os movimentos com segurança, exagerando nas poses finais. Foi aplaudida pelas colegas. Keisha foi chamada por último. Caminhou até o centro da sala com o coração acelerado, mas os pés firmes. A música começou. Era um trecho suave de Clair de Lune. Ela começou com um arabesque delicado, depois girou em um pirouete limpo, fluido, que fez a sala silenciar. Seus braços desenhavam no ar como se pertencessem à melodia. Cada passo contava uma história. Não era apenas técnica, era verdade, era alma. Ao final, ninguém aplaudiu. Apenas silêncio. Madison fez uma pequena anotação e disse friamente, "Obrigada." Keisha saiu do centro sem olhar para ninguém. Mas por dentro ela sabia. Tinha dado tudo de si. Na saída, Clara a esperou na porta. Foi a mais linda. "Sério, você parecia flutuar." Keisha sorriu, mas o olhar era inquieto. Sabia que, naquele lugar, talento não era o suficiente. Era preciso romper uma parede invisível, a mais dura de todas. Na segunda-feira, o resultado foi divulgado no mesmo mural dourado da entrada. Uma folha branca, 12 nomes. Keisha percorreu os olhos linha por linha. Nada. O nome dela não estava lá. Clara olhou por cima de seu ombro perplexa. "Isso é um absurdo." Keisha não disse nada. Nem chorou, nem protestou. Apenas caminhou até a sala, sentou no mesmo canto de sempre, amarrou as sapatilhas gastas e começou a alongar. Mesmo sem ser chamada, mesmo sem estar na lista, ela ainda dançaria. Do outro lado do salão, Madison observava com os braços cruzados e um leve sorriso nos lábios. Mas o que ela não sabia é que aquela história estava longe de terminar. E o palco do Astoria ainda veria Keisha brilhar. Naquela noite, ao chegar em casa, Keisha tirou os tênis sem dizer uma palavra. Dona Alana, sentada no sofá com as pernas enfaixadas, após um dia inteiro de faxina, percebeu o silêncio diferente da filha.
Como foi, meu amor? Perguntou, mesmo já sabendo a resposta pelo olhar baixo e a mochila jogada no chão. Keisha suspirou. Não entrei. A mãe fez menção de falar, mas a menina completou. Eu dancei certo, mãe. Eu juro que dancei tudo como treinei. Só que já estava decidido. Dona Lana a abraçou apertado. Não disse que estava tudo bem, porque sabia que não estava. Mas também sabia que aquela menina que segurava nos braços não era feita de fraqueza. Era feita de fibra. Na escola, o clima era de festa entre as selecionadas. Savannah e as outras meninas já tinham recebido as partituras da coreografia, os horários de ensaio especial e até um grupo exclusivo no aplicativo da escola, onde Keisha claramente não foi incluída. A professora Madison passou por ela nos corredores sem sequer fazer contato visual, como se ela tivesse cumprido seu papel, ser vista e descartada. Clara tentou protestar junto a uma das assistentes da escola. Keisha foi melhor que várias que estão na lista. Ela merecia estar no espetáculo, mas a resposta foi curta e protocolar. A seleção foi baseada em múltiplos critérios: técnica, disciplina, presença de palco e representatividade da imagem institucional. A frase ficou ecoando na mente de Clara. Representatividade da imagem institucional. Era isso. Keisha não se encaixava na vitrine que a escola queria exibir no Astoria. Mesmo assim, Keisha não recuou. Aparecia todos os dias, chegava no horário, treinava como se fosse dançar para o mundo, porque de certa forma era isso que ela fazia. Cada passo seu, mesmo ignorado, era um grito contra o apagamento. No entanto, o golpe mais duro veio numa tarde cinzenta, durante um ensaio geral. Enquanto as meninas ensaiavam no palco da escola, Keisha observava sentada no chão, arrumando a sapatilha já desgastada. Foi quando ouviu risos abafados atrás da cortina. Curiosa, se aproximou. Savannah, Elise e uma terceira garota estavam assistindo um vídeo no celular. "Olha isso", disse Savannah rindo. "Ela parece um espantalho girando." No vídeo estava Keisha, ensaiando sozinha, descalça, no corredor da escola. Elas haviam filmado escondido dias antes e agora debochavam da gravação. Keisha ficou imóvel por alguns segundos. Um nó na garganta impedia qualquer reação. Foi então que Madison apareceu. Ao ver a cena, recolheu o celular das mãos de Savannah. Por um instante, Keisha achou que, enfim, a professora teria um gesto de justiça. Mas Madison apenas olhou o vídeo, devolveu o aparelho e disse com frieza: "Não façam isso na frente da diretora. É falta de profissionalismo." E saiu como se nada tivesse acontecido. Aquela foi a primeira vez em que Keisha pensou em desistir. Na volta para casa, sentada no banco do metrô, olhava o reflexo no vidro sujo do vagão. Seus olhos estavam secos, mas o peito queimava. Por que eu ainda estou tentando? A pergunta ecoava como um tambor, mas algo dentro dela, silencioso e forte, ainda resistia. Naquela noite, chegou em casa e foi direto para o quarto. Tirou os sapatos, colocou uma música baixa e dançou, sem plateia, sem aprovação, só ela e o chão. No dia seguinte, chegou à escola como de costume, mas algo nela havia mudado. O jeito de andar, de olhar, estava mais firme. Não queria mais agradar, queria se afirmar. Durante o intervalo, Clara correu até ela, eufórica. "Você não vai acreditar. Uma das alunas escaladas teve um acidente no fim de semana. Não vai poder dançar." Keisha ficou em silêncio. Esperou. Esperou que Madison se aproximasse e desse a notícia, que a reconhecesse como substituta natural, que fizesse justiça. Mas Madison não se aproximou. Em vez disso, chamou outra menina da turma, uma aluna tecnicamente inferior, mas de rosto apresentável, para o cartaz do espetáculo. Aquilo foi a gota. No fim do ensaio, Keisha procurou Madison. Parou diante dela com os ombros eretos e o olhar firme. "Por que eu nunca tenho chance?"
Madison, sem nem tirar os olhos da prancheta, respondeu: porque isso aqui não é só talento, Keisha. É postura, é imagem. E, francamente, você ainda não está pronta para esse palco. Keisha não disse nada, mas naquele momento algo nela se cristalizou. Ela não lutaria mais para ser aceita. Lutaria para ser impossível de ignorar. E, embora ainda não soubesse, o momento de provar isso estava mais perto do que ela imaginava. O dia da apresentação chegou com céu limpo e um vento gelado cortando as ruas de Manhattan. O Astoria Grand Theatre, com suas colunas douradas e cortinas de veludo vermelho, era imponente como um castelo. Do lado de fora, limusines paravam uma após a outra, deixando sair famílias bem vestidas, carregando buquês de flores e câmeras profissionais. No meio daquele luxo todo, uma van velha estacionou discretamente. Dona Lana desceu primeiro, com um casaco surrado e uma sacola no ombro. Keisha veio logo atrás, com o coque bem preso, a roupa de ensaio dobrada nos braços e os olhos brilhando de ansiedade. Elas não estavam ali como parte do espetáculo. Keisha não estava escalada oficialmente, mas havia sido chamada como apoio técnico, uma forma polida da escola deixá-la nos bastidores como figurante ou reserva. Mesmo assim, ela foi, porque algo em seu peito dizia que aquele palco ainda a esperava. Lá dentro, os corredores fervilhavam de movimentação. As meninas se maquiavam, ensaiavam os últimos passos, riam nervosas. Savannah desfilava com sua sapatilha nova, personalizada com seu nome bordado. Elise fazia poses diante do espelho com os adereços do figurino. Ao fundo, Madison organizava a ordem de entrada com sua prancheta impecável e olhos controladores. Keisha ficou nos bastidores, sentada em um banco de madeira com sua mochila no colo. Levava dentro dela suas sapatilhas gastas, únicas que possuía. Estavam limpas, costuradas à mão pela mãe na noite anterior. Dona Alana, que havia conseguido um ingresso com desconto para a galeria, se despediu com um beijo na testa. Se te chamarem, dança com o coração. E se não chamarem? Perguntou Keisha. Então dança do mesmo jeito, aqui dentro, respondeu a mãe apontando para o peito da filha. E saiu. Minutos antes do início, Madison passou por ela. Preciso que você ajude na troca de cenário entre os atos. Nada de se misturar com o grupo principal, entendido? Keisha assentiu. Era humilhante, mas não surpreendente. As luzes do teatro diminuíram. A orquestra começou a tocar. O espetáculo havia começado. Lá do fundo do palco, Keisha observava. Cada menina fazia sua parte com precisão. O cenário girava, os figurinos brilhavam sob os refletores. Mas por dentro, Keisha sentia algo errado. Um pressentimento. E então veio o inesperado. Durante a troca de ato, uma das bailarinas principais torceu o tornozelo. Caiu no corredor lateral, gritando de dor. Foi levada imediatamente pelos técnicos. Confusão, correria. Um espaço na coreografia se abriu. Madison correu até Savannah. Você conhece o solo da Megan? Mais ou menos. Eu posso tentar. Madison hesitou. Sabia que o número precisava ser forte. Era o clímax do espetáculo. Foi então que Clara se aproximou e disse algo que mudou tudo. Keisha conhece. Ela sabe a coreografia inteira. Treinou todas em casa. Eu vi. Madison congelou por um segundo. Keisha ficou imóvel. Seu coração batia como um tambor. Madison olhou em volta. Não havia tempo. Precisava de alguém que sustentasse aquele momento no palco. E então, relutante, disse: vá se preparar. Rápido. Keisha correu até o camarim improvisado. Abriu a mochila, puxou a roupa que sua mãe havia lavado. Procurou as sapatilhas, vasculhou tudo. Virou os bolsos, sacudiu a mochila. Nada. As sapatilhas haviam sumido. Desespero. Ela olhou em volta. Procurou por baixo da bancada. Perguntou às assistentes. Ninguém tinha visto. Mas ali, no canto da sala, viu Savannah sorrindo. Um sorriso discreto, mas cruel.
Keisha sentiu a garganta fechar. Sabia o que havia acontecido. Sabia quem havia feito. Madison apareceu na porta, impaciente. Cadê as sapatilhas? Keisha não respondeu. Madison revirou os olhos. Esquece. Era uma ideia absurda mesmo. Pode sair. Eu vou, disse Keisha com firmeza. Com o quê? Pés descalços? Não seja ridícula. Mas Keisha não esperou. Saiu do camarim, cruzou o corredor e se posicionou na lateral do palco. A música começou, a luz baixou e ela entrou, descalça. O frio do chão cortava a pele, mas ela dançou. Cada passo era mais do que um movimento, era uma resposta. Cada giro, uma recusa. Cada salto, um grito. A plateia ficou em silêncio. Não era a dança que esperavam, era melhor, era real. Keisha parecia flutuar, mesmo sem sapatilhas. Seus pés vermelhos marcavam o chão, mas seus olhos brilhavam com uma luz que nenhuma coreografia treinada podia ensinar. Madison, nos bastidores, estava pálida, as juradas boquiabertas. E Savannah, pela primeira vez, não tinha nada a dizer. A música terminou. O silêncio durou 3 segundos. E então, aplausos. Fortes, longos, de pé. Keisha ficou parada no centro do palco, descalça, ofegante, vitoriosa. Naquela noite, o Astoria não assistiu apenas uma apresentação. Assistiu a um ato de resistência. E ainda havia muito mais por vir. Por alguns segundos, Keisha ficou imóvel no centro do palco, tentando entender o que acabara de acontecer. As luzes a cegavam, o chão gelado ainda ardia sob seus pés. Mas o som que vinha da plateia não deixava dúvidas. Ela havia conquistado o impossível. O teatro inteiro estava de pé. Pessoas batendo palmas com força, algumas com os olhos marejados. Câmeras gravavam, celulares registravam, sorrisos se abriam. Era mais do que uma apresentação, era um manifesto. Nos bastidores, a tensão era visível. Madison mantinha a postura ereta, mas seus olhos estavam inquietos. Ela tentou se recompor rapidamente, dando ordens secas para que o espetáculo continuasse. Mas a verdade era que nada dali em diante importava tanto quanto aquele momento que Keisha acabara de criar. Clara correu até a lateral do palco, esperando Keisha sair da luz. Quando a menina desceu, ofegante e ainda sem acreditar, Clara a abraçou com força. Você foi incrível, disse com a voz embargada. Keisha não conseguiu responder de imediato. Apenas fechou os olhos e sentiu o calor daquele abraço, o primeiro sincero em muitos dias dentro daquela escola. Nos camarins, algumas alunas a olhavam em silêncio. Outras, como Savannah, mantinham a expressão de desdém, mas não tinham mais palavras. A força daquilo que viram no palco as havia deixado sem argumento. Enquanto Keisha trocava de roupa, um dos técnicos do teatro apareceu. Garota, tem uma senhora na galeria que tá chorando feito criança. Disse que é sua mãe. Keisha sorriu. Era claro quem era. Saiu correndo pelo corredor, ainda com os pés vermelhos, e subiu as escadas até a galeria mais alta. Dona Lana a esperava encostada na grade, com as mãos cobrindo a boca e os olhos brilhando. Mãe, você fez isso, disse a mulher, mal conseguindo falar. Você brilhou, filha. Keisha a abraçou com força. Ali, naquele gesto, havia mais do que emoção. Havia libertação. Anos de esforço, de silêncio, de luta. Na manhã seguinte, o vídeo da apresentação de Keisha já circulava pelas redes sociais. Um dos convidados da plateia havia gravado tudo e postado com a legenda: Menina negra dança descalça após sabotagem em escola de elite e emociona o teatro. O vídeo explodiu. Milhares de comentários, compartilhamentos. Pessoas se perguntando quem era aquela menina. Mídias locais começaram a procurar a escola. Jornais, canais de TV. A repercussão crescia como fogo em mato seco. E com a atenção veio a pressão. A diretoria da North Valley Ballet
School recebeu dezenas de ligações, questionando o motivo da aluna não estar oficialmente no espetáculo. Quando um segundo vídeo foi divulgado, mostrando Savannah pegando algo da mochila de Keisha minutos antes da apresentação, a situação mudou de tom. Era impossível ignorar o que havia acontecido. A internet já tinha sua versão, e a escola agora precisava dar explicações. Madison foi chamada para uma reunião de emergência. As imagens estavam claras. A reação do público, ainda mais. A escola temia escândalo. Patrocinadores estavam atentos. A mídia pressionava. No mesmo dia, a direção marcou uma reunião com Keisha e sua mãe. No pequeno escritório envidraçado, com vista para a cidade, o diretor da escola tentou manter a compostura. Keisha, seu talento é indiscutível. Você nos emocionou e gostaríamos de corrigir esse mal-entendido. Dona Alana o interrompeu. Isso não foi um mal-entendido. Isso foi racismo e sabotagem. E minha filha venceu mesmo assim. O diretor engoliu em seco. Estamos propondo uma bolsa vitalícia, com participação prioritária em todos os espetáculos e um pedido formal de desculpas. Keisha ouviu em silêncio. E a professora Madison? Perguntou, olhando direto nos olhos do homem. Houve um instante de hesitação. Ela será afastada temporariamente. Keisha não respondeu. Levantou-se. Eu só quero dançar, mas nunca mais vou me calar para isso acontecer. Ela saiu da sala de cabeça erguida. Não queria piedade, queria respeito. Na semana seguinte, Keisha foi convidada a se apresentar novamente, agora como atração principal em uma mostra estadual de jovens talentos. Recebeu mensagens de bailarinas profissionais, convites de outras escolas e até uma bolsa para um curso de verão na renomada Juilliard. Mas nada disso a mudou. Ela continuou pegando o mesmo metrô, treinando na sala, sorrindo para a mãe e, acima de tudo, dançando com o coração. Porque agora, mais do que nunca, ela sabia. Quando você dança com alma, o mundo é obrigado a te ver. A apresentação de Keisha havia terminado há apenas algumas horas, mas a repercussão já tomava conta da cidade como um vendaval que ninguém esperava. Nas redes sociais, o vídeo da garota dançando descalça acumulava milhares de visualizações por minuto. A hashtag #BeanieKeisha Descalça subia rapidamente nos Trending Topics. O trecho de 2 minutos, gravado por um dos pais na plateia, capturava a essência de tudo. Uma menina pequena, de pele escura e pés nus, dominando o palco do Astoria, com uma entrega tão intensa que fazia o tempo parar. Nos comentários, a comoção era unânime. Nunca vi algo tão sincero num palco. Ela não dançou, ela nos contou uma história com o corpo. E pensar que isso só aconteceu porque tentaram apagar o brilho dela. Quem sabotou essa menina precisa ser exposto. E foi aí que surgiu o segundo vídeo. Um dos técnicos do teatro, responsável pela área de bastidores, havia registrado um momento antes da apresentação, onde Savannah aparece pegando algo da mochila de Keisha e escondendo rapidamente dentro do armário da equipe. A gravação, que inicialmente era só para controle interno, foi entregue à mãe de Keisha por uma funcionária simpatizante, revoltada com a injustiça. O vídeo caiu na internet como dinamite em barril de pólvora. Savannah foi identificada. A professora Madison também. A indignação pública cresceu. Jornais locais estamparam manchetes como "Bailarina negra é sabotada e emociona público ao dançar descalça. Injustiça vira símbolo de resistência. Escola de elite tenta abafar caso, mas verdade vem à tona." A escola tentou se manter em silêncio nas primeiras horas, mas a pressão aumentava. Pais começaram a ligar, exigindo explicações. Uma equipe de reportagem se posicionou na frente da Bisseto North Valley para colher depoimentos. Clara, ao ser entrevistada, falou com calma e firmeza. Keisha foi sabotada. Eu vi ela treinando todos os dias. Ela sabia cada passo. Não tem desculpa. Não foi acidente. Foi intencional. E o pior,
foi tolerado. Essa declaração viralizou ainda mais. Naquela tarde, a diretoria não teve escolha. Em uma nota oficial publicada no site da escola, reconheceram que houve falhas internas graves na condução do espetáculo e anunciaram a suspensão da professora Madison até o fim das investigações. Mas para muitos já era tarde. A imagem da escola estava manchada e Keisha se tornava símbolo de algo maior que balé. Enquanto isso, a menina, sentada no sofá simples de sua casa, assistia a reportagem ao lado da mãe. "Eles estão falando de você no Canal 4", exclamou Dona Alana emocionada. Keisha, de cabeça baixa, apenas respondeu: "Eu só queria dançar, mãe, só isso. E você dançou, e agora o mundo viu." Na manhã seguinte, Keisha foi chamada à diretoria. Entrou na sala acompanhada da mãe. O diretor, agora visivelmente mais cuidadoso, tentou se recompor diante da menina que, até poucos dias antes, ele mal notava. "Keisha, queremos pedir desculpas formais. O que aconteceu foi inaceitável. Estamos tomando providências sérias e, acima de tudo, queremos lhe agradecer por ter nos mostrado o que realmente importa neste lugar." Keisha apenas escutava. Não queria discursos, queria mudança. O diretor então fez uma proposta. "Estamos organizando um novo espetáculo de encerramento do semestre e gostaríamos que você fosse a atração principal. Queremos fazer isso certo, dessa vez." Keisha olhou para a mãe, depois para o diretor. "Eu danço, mas quero que outras meninas como eu também tenham espaço. Não quero ser exceção." Silêncio. Dona Alana sorriu. O diretor assentiu. "Você tem razão. E vamos começar por aí." No mesmo dia, Keisha foi convidada para entrevistas em programas locais. Contou sua história, com simplicidade, sem se vitimizar, mas deixando claro: o que aconteceu com ela acontece com muitas outras. Só que dessa vez, alguém filmou. Durante uma das entrevistas, uma jornalista perguntou: "Se você pudesse dizer uma coisa para a Keisha, e de algumas semanas atrás, a que estava sozinha no canto da sala, o que diria?" Keisha pensou por um momento. Depois respondeu com os olhos firmes: "Diria, não pare, mesmo que ninguém veja, porque uma hora o mundo vai ser obrigado a olhar." As semanas que se seguiram foram como uma avalanche de consequências. A escola, antes silenciosa e seletiva, agora tinha suas portas abertas à vigilância do público, da imprensa e, principalmente, das famílias que depositavam ali não só dinheiro, mas expectativas. Madison, até então tida como a figura de autoridade máxima na sala de dança, foi oficialmente afastada. Não era mais boato, nem anúncio vago. Demissão por conduta imprópria. A carta foi publicada internamente e vazou na internet em questão de horas. Algumas mães de alunas, as mesmas que antes a bajulavam, agora a criticavam abertamente. Ela sempre teve esse comportamento velado, mas ninguém queria ver porque as filhas estavam sendo favorecidas. Keisha só revelou o que já era encoberto há muito tempo. Savannah, por sua vez, também não saiu ilesa. Embora sua família tentasse controlar os danos com advogados e discursos ensaiados, o vídeo era claro demais. A escola suspendeu sua matrícula por tempo indeterminado. As outras meninas, que antes a seguiam como sombra, agora evitavam contato. Mas Keisha não comemorava em voz alta. Ela não precisava ver a queda de ninguém para se sentir vitoriosa. Sua vitória estava no palco, na dança, na verdade. Com o apoio da diretoria, agora em esforço de recuperação de imagem, a nova apresentação de encerramento do semestre foi organizada. E desta vez, Keisha não seria apenas uma das bailarinas. Ela seria a estrela. Mas antes do novo espetáculo, algo ainda mais simbólico aconteceu. A escola anunciou que, a partir do próximo semestre, uma nova política de inclusão entraria em vigor. Bolsas para meninas negras e latinas, acesso a figurinos e sapatilhas fornecidos pela instituição e o piso do... Mais importante,
Um conselho de diversidade com presença de pais e alunos. Keisha foi convidada a fazer parte e aceitou. Ela sabia que não bastava ter dançado. Agora tinha voz e iria usá-la. Na nova apresentação, o teatro voltou a encher. Mas havia uma diferença. Não era mais só a elite da cidade. Havia mães com uniformes de faxina, crianças de escolas públicas, jovens de bairros distantes. Pessoas comuns que haviam se visto na história de Keisha e agora estavam ali. E para aplaudir não só uma bailarina, mas um símbolo. No camarim, minutos antes de entrar, Dona Lana segurou as mãos da filha com firmeza. Você dançou descalça, filha, e agora vai pisar onde quiser, com ou sem sapatilha. Keisha sorriu. A luz do palco acendeu. O teatro silenciou, a música começou. Ela entrou. Não dançou para provar nada, dançou porque era sua forma de existir, e dessa vez, com os pés firmes, a cabeça erguida e o coração em paz. Ao fim da apresentação, o público se levantou novamente. Mas o aplauso não era mais só por sua técnica, era pelo que ela representava, pela menina que resistiu quando todos esperavam que ela desistisse. Ao descer do palco, foi surpreendida por uma mulher elegante, acompanhada por 2 diretores de uma prestigiada companhia de balé da Filadélfia. Keisha Brown? Sim, sou eu. Gostaríamos de te convidar para um programa de formação especial, com tudo pago. Você tem algo raro, menina. Você dança com verdade. Keisha mal acreditou. Olhou para a mãe, que já chorava sem segurar. Era o começo de uma nova etapa. Não porque havia sido descoberta, mas porque se recusou a ser apagada. 3 anos se passaram desde a noite em que Keisha dançou descalça e comoveu o Astoria Grand Theatre. Muita coisa mudou. Ela agora tinha 13 anos, os movimentos mais polidos, o corpo mais forte, mas o mesmo olhar firme de quem jamais se curvou à injustiça. Desde aquele episódio, a vida dela tomou um rumo que ninguém poderia prever. Participou de festivais nacionais, ganhou bolsas em programas de formação avançada, foi entrevistada por revistas e canais que jamais antes se interessariam por uma menina negra da periferia do Brooklyn. Mas apesar da fama, Keisha nunca esqueceu de onde veio, nem por que dançava. Eu danço para lembrar a mim mesma que existo, dizia, sempre que lhe perguntavam sobre o sentido da arte em sua vida. Com o tempo, tornou-se mentora de outras meninas como ela. Nos fins de semana, dava aulas em centros comunitários. Chegava com seu coque simples e roupas leves. Reunia as alunas num pequeno salão com chão gasto e espelho rachado. O mesmo cenário onde tudo começou. Ela não cobrava, porque sabia que o que elas tinham para oferecer era mais valioso que dinheiro, sede por espaço. Certa tarde, enquanto treinava uma turma de meninas de 8 a 12 anos, foi surpreendida por uma ligação. Do outro lado da linha, uma voz suave, formal. Keisha Brown? Sim, sou eu. Aqui é da direção do Astoria Grand Theatre. Estamos montando um novo espetáculo. Resistência em Movimento. Um tributo às bailarinas que romperam barreiras. Gostaríamos que você fosse a atração principal. Silêncio. Keisha levou alguns segundos para responder. O mesmo palco, o mesmo teatro. Mas agora, não como exceção, como referência. Vai ser uma honra, respondeu. Na noite do espetáculo, o Astoria estava lotado novamente. Mas dessa vez, a plateia era diferente, diversa, real, vibrante. Dona Alana estava na primeira fileira, com os olhos já marejados antes mesmo das cortinas abrirem. Keisha entrou no palco com passos suaves, os olhos firmes no horizonte. A música começou. Dançou como quem atravessa a dor, como quem honra as cicatrizes, como quem constrói caminho onde antes havia muros. Cada gesto era um agradecimento, cada salto uma lembrança, cada giro uma vitória. Ao final, silêncio, e depois, mais uma vez. Aplausos, de pé. Mas algo diferente aconteceu. Keisha andou até a beira do palco e, quebrando o protocolo, pegou o microfone. Respirou fundo.
Há alguns anos, eu dancei aqui descalça porque tinham escondido minha sapatilha. Naquela noite, eu achei que era o fim, mas foi o começo. Fez uma pausa, olhou para a mãe, depois para as meninas sentadas na lateral do palco, suas alunas. Hoje eu volto aqui, não para provar nada, mas para lembrar e todos que não se apaga quem nasceu para brilhar. Se te disserem que você não pertence, entre mesmo assim, dance mesmo assim. E se for preciso, dance descalça. Aplausos, lágrimas, gritos de admiração. O vídeo dessa fala viralizou no mundo todo. E Keisha Brown se tornou mais do que uma bailarina. Tornou-se um símbolo de coragem, de resistência, de transformação. E até hoje, quando uma menina negra entra num estúdio de dança com os olhos brilhando e os pés trêmulos, alguém sussurra: se Keisha conseguiu, eu também posso, e você? Já sentiu que tentaram apagar seu brilho? Comenta aqui embaixo o que você faria no lugar da Keisha. E não se esquece de se inscrever no canal, porque toda semana tem história nova que emociona, inspira e faz justiça.